Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, está escrito: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir aqui mais uma vez neste lugar. Nós nunca sabemos quando será a última vez. Então nós te somos gratos por poder rever nossos irmãos mais um domingo, entoarmos juntos louvores a Ti, orarmos juntos e, ó Deus, perceber que é uma bênção fazer parte da família bendita do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, especialmente os pecados da omissão, da negligência, do comodismo. Ó Deus, perdoa por não sermos tudo aquilo que poderíamos ser diante de tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Mas também te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã e o Senhor nos atrai com laços de amor para a tua presença diariamente. O teu amor nos constrange de maneira que nós não conseguimos viver longe do Senhor. Obrigado pelo teu povo reunido mais uma vez. Pedimos o teu cuidado, a tua segurança. Pedimos que o Senhor cuide de nós agora para que nenhum mal nos suceda e que não haja nenhuma manifestação que venha atrapalhar o perfeito agir do teu Espírito em nossa vida nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Esse é um ditado bem conhecido e é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. A Bíblia diz que nós devemos buscar em Deus ser exemplo para aqueles que vêm depois de nós. O mundo está muito carente de bons exemplos. As pessoas hoje, especialmente os mais jovens, estão sedentos por referências. Muito do que eles serão terá a ver com o que nós mostrarmos para eles. Nós podemos simplesmente falar com eles ou nós podemos mostrar para eles. É claro que um bom conselho tem seu valor, nós devemos se aconselhar as pessoas, mas nós principalmente devemos dar exemplo. Nós lemos lá em Mateus capítulo 23, do versículo de 1 a 3, Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Vocês façam tudo o que eles dizem, mas não os imitem nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles atam feixes pesados e colocam nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregam. Então, esse é um exemplo de hipocrisia, de farisaísmo, quando as pessoas falam e não fazem. Então, palavras têm seu valor, mas nada tem mais valor do que um bom exemplo, um bom referencial. As palavras podem até convencer, mas um bom exemplo arrasta, porque as nossas atitudes, elas falam tão alto que às vezes as pessoas nem conseguem ouvir nossas palavras. Infelizmente, há pessoas que deixam um mau exemplo para as próximas gerações. No segundo livro dos Reis, capítulo 16, de 1 a 4, vai dizer: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. O rei Acais foi um péssimo rei. Ele foi um dos piores reis de Israel. Ele chegou ao extremo de sacrificar o seu filho a deuses pagãos. Agora, olha que coisa. O rei Acais foi pai de ninguém menos que o rei Ezequias. E Ezequias se tornou uma boa pessoa. Um bom rei, um bom crente. A Bíblia diz que Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor, ele aboliu a idolatria, ele confiou no Senhor e se apegou ao Senhor como ninguém antes dele fez e nem depois dele.
Apesar de Acais ter deixado um péssimo exemplo de pai, Ezequias não seguiu no caminho ruim do seu pai. Ezequias serviu ao Senhor, mas ele teve um filho, Manassés, que em vez de seguir o bom exemplo do pai, foi seguir o mau exemplo do avô. E faz com o filho dele exatamente o que o avô tinha feito. Então os irmãos percebem como algumas pessoas deixam mais influências que passam de geração em geração, que vai estragar às vezes o futuro de alguém lá na frente. Às vezes nós tomamos atitudes na nossa vida que nós deixamos legados aí do mal que vão durar muito tempo. Nós não acreditamos em maldição hereditária, né? Não tem base bíblica. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18 que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. Mas existem consequências hereditárias. Nós sabemos aí um homem que se entrega à cachaça, né, o estrago que ele faz aí para frente. Não só emocionalmente e espiritualmente, como materialmente. Porque o vinho traz dissolução. Uma pessoa que poderia deixar aí gerações bem de situação, vai colocar tudo a perder por causa de más escolhas. E provavelmente vai ter um filho bebum na sequência, o neto. Assim também o adúltero, o fornicador, o ladrão. Seus maus exemplos acabam se perpetuando por gerações e às vezes um filho segue outro caminho, mas lá na frente vem um neto e imita o seu passo errado. Então nós precisamos prestar bem atenção no exemplo que nós estamos deixando para as futuras gerações. Será que a minha vida, o meu procedimento, ele vai motivar as pessoas a caminhar no caminho do bem lá na frente? Ou será que lá na frente, talvez meus filhos, netos, bisnetos, vão saber das besteiras que eu fiz e vão imitar os meus maus caminhos? É sempre um perigo deixarmos maus exemplos e as pessoas caírem nas armadilhas que nós mesmos botamos no caminho para eles. Então, infelizmente, há pessoas que deixam um péssimo exemplo para as próximas gerações, como foi o rei Acais, que lá na frente o seu neto estava repetindo as suas práticas abomináveis e atraindo a ira do Senhor, e isso tudo fez um mal terrível para o povo de Israel, que culminou com o cativeiro babilônico. Nós conhecemos onde que foi dar essa história. Mas graças a Deus, né, felizmente, há pessoas também que deixam um bom exemplo para as próximas gerações. Em 1 Samuel 8, de 1 a 3, diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Samuel, todo mundo conhece a história de Samuel, né? Filho de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre. Serviu ao Senhor, ouviu a voz de Deus, exerceu seu ministério de forma limpa. No final, ele resignou seu cargo, ele reuniu Israel e perguntou: olha, eu devo alguma coisa a alguém aqui? De alguém eu tomei o jumento, tomei o boi, aceitei suborno, levanta a mão aí que eu vou restituir agora. E eles: não temos nada. Porque os israelitas tinham pedido um rei para entrar no lugar dele, e ele entrega o seu cargo e o povo autentica: você não fez nada de errado aqui. Então Samuel foi uma bênção, você não vai ver nada de errado a respeito de Samuel. Só que o que acontece? Os filhos de Samuel não seguem no seu caminho. Mas olha o que a gente encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 a 33. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Aqui o neto de Samuel agora servindo ao Senhor. O neto de Samuel era um dos oficiais que Davi constituiu como líder do louvor na casa do Senhor.
Joel não seguiu no caminho do seu pai Samuel, mas o Emã, que era filho de Joel, ao invés de seguir o mau exemplo do seu pai, seguiu o bom exemplo do seu avô. Ele resolveu consagrar a sua vida a Deus. Quando nós abrimos no Salmo 88, nós vamos ver que esse salmo é de Emã, o filho de Joel. No título diz, olha, Salmo dos filhos de Coré ao mestre de canto para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, o israelita. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Aí no versículo 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Era um homem consagrado a Deus, orava de madrugada. Antemanhã é antes da manhã. Um homem que escolheu o bom exemplo ao invés do mau exemplo. E a coisa ainda melhora, irmãos. Olha lá o que diz em 1 Crônicas 25, versículos 5 e 6. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Emã tinha 17 filhos, 14 homens e 3 mulheres. Sabe quantos estavam na igreja? Todos. Todos os filhos estavam sob a autoridade do pai, ministrando louvor na casa do Senhor. Os bisnetos de Samuel. Olha como um bom exemplo ultrapassa gerações. Às vezes vem um filho depois de nós que não quer servir ao Senhor. E daqui a pouco você vai ver seu neto sendo herdeiro daquilo que você deixou como legado. Seus bisnetos, seus trinetos. O bom exemplo, ele arrasta. O bom exemplo, ele ultrapassa o tempo, o espaço. Ele grita. E mais dia, menos dia, nós veremos os reflexos da vida que nós temos com Deus na nossa descendência. Isso é a promessa do Senhor. Você vai ver a bênção de Deus na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Está no Salmo 128. Então, pessoas podem deixar bons exemplos, que podem não ser seguidos por uma geração ou outra, mas que vai repercutir lá na frente, quando a gente menos espera. Daí a importância da gente cultivar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, para que o nosso exemplo sirva de boa influência para aqueles que vêm depois de nós. E em terceiro lugar, é muito bom quando nós vemos os bons exemplos ultrapassando as gerações. Eu quero encerrar com o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Primeiro exemplo, um avô ruim teve um filho bom que teve um neto ruim. Segundo exemplo, um avô bom que teve um filho ruim que teve netos e bisnetos bons. E agora esse terceiro exemplo, uma avó boa teve uma filha boa e teve um neto bom. É muito bom quando a gente vê o legado de fé sendo transportado de geração em geração. Timóteo era um jovem discípulo do apóstolo Paulo.
A Bíblia diz que ele era filho de um pai gentio, né, um pai grego e uma mãe judia. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 1. Ele era natural de Listra, que era uma colônia romana na província da Galácia. E ele estava agora assumindo o ministério na igreja de Éfeso. Ele era jovem. No texto que nós lemos no começo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Você é jovem, mas você é o pastor, você tem autoridade. Não deixa aí ninguém crescer para cima de você, não. Porque a autoridade não é tua, é do teu ministério e da palavra que você prega. Ninguém despreze a tua mocidade, seja tu exemplo. Por que Timóteo tem condição de ser o exemplo para os demais, até para os mais velhos? Porque ele recebeu dos seus antepassados, da sua avó, Lloyd, da sua mãe, Eunice, uma fé sem fingimento. A família Martins deixou para mim o legado de uma fé sem fingimento, da minha avó. Minha avó era o que era. Minha avó nunca pregou na igreja, nunca cantou, nunca deu testemunho. Minha avó ela era frequentadora assídua, de não perder trabalho de jeito nenhum, e contribuinte fiel. Nunca foi presidente de nada, nunca assinou ata nenhum, mal sabia ler e escrever, mas ela tinha uma fé sem fingimento. Não tinha uma pessoa na grande Passa Três que nunca eu tinha ouvido falar da Jandira Martins. Não tinha ninguém que não gostasse da minha avó. Não tinha ninguém que chegasse lá naquele quintal que não tomasse um café, seja conhecido, seja estranho, seja parente, não seja. Morreu com 92 anos, farta de dias, cercada por filhos, netos, bisnetos, querida por todos. Então, esses bons exemplos fazem diferença. Esse tipo de gente está em falta, gente que tem fé sem fingimento. Ninguém é perfeito, né? Mas aquelas pessoas que os defeitos dela estão sobre a mesa. E isso alastra, isso arrasta. Qual exemplo nós estamos deixando? Não adianta eu dizer para o meu filho, para o meu neto, para essa criançada não fumar, se eu estou com o cigarrão no dedo. Eu vou estar falando uma coisa e fazendo outra. Como é que eu vou ensinar essa criançada a ser honesto se eu faço mutreta toda hora? É gato net, é gato na luz, é mutreta no imposto de renda, é serviço sem nota. As palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Eu quero convidar vocês, né, a sermos uma geração de bons exemplos, que vai fazer a diferença para as pessoas, para essa nova geração, nossos filhos, nossos netos, para os novos crentes que vierem depois de nós, para que esses bons exemplos possam arrastar pessoas para também se tornarem adoradores do Senhor. Concluindo, queridos, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele veio ao mundo para nos deixar exemplo. Claro que não foi só para isso, né? A obra de Jesus ela foi geral, ampla e restrita. Mas em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, está escrito: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus é Senhor, é Salvador, é Mestre, é Deus, mas Ele é também exemplo. Jesus nunca disse para os seus discípulos: faz o que eu digo. Ele sempre diz: faça o que eu faço. Quando Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Ele já está amando há muito tempo. Jesus foi exemplo de filho, Ele foi obediente ao Pai o tempo todo. Jesus foi exemplo de irmão na sua caminhada com os discípulos. Jesus foi exemplo de mestre. Ele foi exemplo de cidadão, pagou os impostos. Podia não pagar, mas pagou para dar bom testemunho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus respeitou as autoridades, respeitou as pessoas, amou os pecadores. Jesus deu exemplo em tudo. Além de ser Senhor e Deus, Ele foi um homem exemplar. Então, Ele pode pedir para nós: torna-te pessoalmente exemplo dos fiéis. Porque Ele foi exemplo para nós. Paulo aprendeu isso e disse: olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Se a gente seguir Jesus como exemplo, só de fazer isso nós já seremos exemplo para as outras pessoas também. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.